Salve, salve, sejam bem-vindos para mais um vídeo bate-papo sobre espiritualidade e Umbanda. Vou falar um pouco aqui de uma fala do grande médium Chico Xavier, né? Um exemplo de pessoa, de ser humano, de mediunidade. E aí eu peguei uma reportagem, né, do Pinga Fogo, da Rede Tupi, do ano de 1971, onde o jornalista pergunta para ele se os espíritos de Umbanda são espíritos de luz. Vou trazer a fala dele, que eu acho muito importante, né, para nós umbandistas, e o respeito que esse ser maravilhoso tem. Meu nome é Francisco, eu sou dirigente de Umbanda da cidade de Campinas. Bora lá? No programa hoje. Rapidamente. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos da luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões, mas vamos recorrer ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos 3, 4 séculos passados, nós, vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de alimárias. Eles se incorporaram, depois de desencarnados, às nossas famílias. Eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos, recentemente, porque 4 séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil. Eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra. Nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos-los todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Curas, permitimos-nos lembrar uma coisa, é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos trazidos das plagas africanas se habituaram, de certo modo, a obedecermos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível, do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores. Então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos mais adiante desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação,
porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada provação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos ou acidentes materiais ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Bom, então eu trouxe aqui uma fala do programa Pinga Fogo da televisão do ano de 1971. E fica bem claro aqui que Chico Xavier aceita, entende e respeita a religião de Umbanda, diferente de outros palestrantes do espiritismo com nomes conhecidíssimos, né? Eu costumo dizer, eu sigo como exemplo a mediunidade de Chico Xavier, né? Um ser humano fantástico, escreveu mais de 412 livros, de vários autores espirituais, de vários assuntos diferenciados. E ainda, infelizmente, nesse mundo sombrio, existem algumas pessoas querendo desconstruir, né, dizer que Chico Xavier não era nada disso, ou que ele mentia, ele inventava. Gente, a mediunidade dele era formidável, né? Ele era vidente, audiente, ele era receitista no começo da mediunidade, ele incorporava o Dr. Bezerra de Menezes, receitava remédios, né? As pessoas relatam, quem era próximo dele, que às vezes ele exalava cheiro de rosas. Então, enfim, desdobramento espiritual, várias situações, era um médium completo. Essa questão de receitista, até ele chegou num momento, ele olhava para a pessoa e ele fazia a radiografia da doença, sabia qual é o local do corpo que a pessoa estava enferma e sabia até quando a pessoa ia desencarnar. Em determinado momento, ele pede para o seu mentor Emmanuel para tirar essa mediunidade dele, porque ele sofria muito. Então, a gente costuma trazer aqui fatos também reais de outras personalidades para mostrar a realidade da espiritualidade da Umbanda. Então é importante não só eu falando, como Francisco, um pouco da minha vivência, mas trazendo pessoas de renome que vêm em encontro àquilo que eu tenho a trazer, né? Da fé raciocinada, para a gente não viver num mundo de ilusões. E ele inclusive fala da questão de cura. Os nossos guias, eles têm a possibilidade, a capacidade de curar os enfermos, desde que seja permitido. Tudo é permitido. Não existe as falácias, você vai fazer isso, fazer aquilo, que eu vou mudar o destino, vou mudar o karma, Não, depende da evolução, depende do merecimento. Quando a gente fala em merecimento, todos merecem. Só que às vezes a pessoa carrega ali uma dificuldade nesse mundo terreno para se ajustar. Às vezes é fácil eles fazer uma cura. E essa cura vai levar a pessoa para o lado bom ou vai piorar a sua situação? Às vezes a pessoa passa dificuldades financeiras, como nós passamos, né? E aí a entidade vai fazer o quê? Deixar você com muito dinheiro para você se perder no mundo espiritual. É isso que a gente tem que entender. Nós não temos que acreditar em tudo, mas nós temos que ter a mente aberta, a gente tem que refletir sobre essas questões. Muitas pessoas saem do terreiro curadas, outras não. Algumas saem com os problemas resolvidos, outras não. Não depende do médium, não depende da casa, não depende do mentor ou do guia espiritual. Depende daquele destino que essa pessoa tem. Inclusive também há muitas falácias sobre mudar destino. Ninguém muda o destino de ninguém. A grande verdade as religiões vêm para nos orientar, nos proteger, nos amparar, nos energizar positivamente. Aí, através da sua própria mudança, das suas próprias atitudes, você consegue mudar a sua vida, o seu caminho. Mas mágica não tem. Como é que pode? Se você não faz nada, se você não colabora, se você não muda as suas atitudes, como é que você vai conseguir melhorar alguma coisa na sua vida? Não existe árvore do dinheiro, não existe planta mágica, água mágica, oráculo mágico. Nada disso. O oráculo também vem para te dar um direcionamento. Mas aí você tem que avaliar os caminhos que ele está te mostrando. Então vem aqui de um médium maravilhoso, um médium que sempre serviu os espíritos.
Eu falo sempre, eu sou servidor dos espíritos, não sou servidor de doutrinas e dogmas da Umbanda, de nada. Eu sigo os espíritos, eu sirvo a eles. Chico Xavier foi uma pessoa que, sim, ele promoveu muito o espiritismo kardecista. Tanto que a gente sabe que Kardec foi um francês, um professor, investigou essas questões espirituais, não acreditava em nada, com o tempo ele foi vendo. E hoje o Brasil é um dos maiores polos do movimento. Na Europa quase não tem, em outros países não tem o espiritismo. Então fica aqui, e alguns conferencistas espiritualistas são preconceituosos contra os guias de Umbanda. Então assim, eu acho que não é um bom senso, é um contrassenso, né? Se você fala de espírito, você rotular. Então fica aqui uma lembrança desse médium maravilhoso, que Pai Oxalá abençoe ele sempre, que ele possa estar presente nos nossos trabalhos também com o grupo espiritual. E hoje em dia muita gente que incorpora o Chico, o Emmanuel, gente, é loucura, é loucura. Qual médium teria a capacidade de incorporar o espírito do Chico Xavier? Emmanuel veio para orientá-lo e fazer uma obra com ele grandiosa. Tem gente falando de espírita, gente espírita, falando que incorpora o Emmanuel. Aí alguns dizem que ele já reencarnou. Peraí, se ele reencarnou e as pessoas estão incorporando ele, não fica muito estranho? Nós incorporamos espíritos, pessoas falecidas. Como é que aí uma pessoa incorpora o Emmanuel e ele já está reencarnado em São Paulo, pelo que falam por aí? E fora o que põe na boca do Chico. Tem muita gente dizendo, o Chico falou isso, falou aquilo. Muita coisa ele não falou. O Chico era uma pessoa muito inteligente. Ele não criava misticismo em torno de nada. Então trouxe aqui, vou trazer um outro vídeo do Chico, muito legal, de um relato que ele foi na praia e ele viu os espíritos de Umbanda no mar. Então fica aí o recado para a gente ficar atento para o próximo vídeo. Se inscreva, aperte o sininho, deixe um joinha, aperte o sininho porque o outro vídeo que vai vir vai ser sobre o que ele viu com a sua vidência na praia. Muito legal, muito bacana, muito bonito e a emoção que ele teve. Então, Chico Xavier é um médium, um ser humano que merece todo o respeito de nós todos, como umbandistas ou não. Mas ele foi um ser humano, um exemplo de pessoa, de médium, de trabalhador em prol da espiritualidade. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim, até lá. Obrigado. Junte-se a nós para uma fascinante jornada espiritual da Umbanda. Exploraremos os aspectos da nossa religião, mergulhando nas nuances da espiritualidade que permeiam a Umbanda. Então, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com amigos e familiares e ajude a Umbanda a ser vista no mundo afora. Canal Chão de Terreiro, sempre em busca da verdade.